O que você faria se tivesse uma opção de você utilizar o Photoshop pelo seu celular? Nesse vídeo vou te mostrar como utilizar uma opção semelhante ao Photoshop, totalmente gratuito, online e o melhor, pelo seu celular. Então se você está curioso para saber que ferramenta é essa, é só ficar comigo no vídeo até o final. Olá, Divergente! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Davidson Roseno, designer Divergente. E se você é novo por aqui e cria os seus designs pelo seu celular, eu te convido a se tornar um Divergente. É só clicar no botão de inscrever-se. Seja muito bem-vindo. E a ferramenta que eu mencionei no início desse vídeo é a ferramenta chamada Photopea. Ela é uma ferramenta semelhante ao Photoshop que você consegue acessar pelo seu navegador, tanto no seu computador quanto no seu celular. Por ela ser uma ferramenta semelhante ao Photoshop, ela vai te dar liberdade e criatividade na hora que você for criar os seus designs. Então não importa se você tem um computador fraco, não importa se você tem um celular fraquinho, você vai conseguir utilizar o Photopea tranquilamente. Mas é claro, quanto mais memória RAM você tem no seu computador, quanto mais memória RAM você tem no seu celular, você vai conseguir utilizar o Photopea com muito mais fluidez. Então como que você vai fazer para acessar o Photopea? É isso que eu vou mostrar aqui agora. Para acessar o Photopea ele é muito fácil, é simplesmente você ir no seu navegador e digitar aqui a palavra Photopea. E aqui o primeiro link, photopea.com, é o link oficial, é o site oficial do Photopea para você utilizar tanto no seu computador quanto no seu celular. Então basta a gente dar um clique aqui que ele vai fazer o carregamento. Então basicamente essa aqui é a interface do Photopea. Então como você vê aqui, ela é bem semelhante ao próprio Photoshop. Então se você utiliza pelo computador, vai ficar essa barra gigantesca aqui na parte direita, que é o anúncio do Photopea, tá? Isso aqui não tem como a gente tirar. Mas por ela ser uma ferramenta 100% gratuita e 100% online, eu não vejo nenhum problema ter esse pequeno anúncio aqui na barra lateral. Então vamos entender um pouco aqui da interface do Photopea. Aqui a primeira opção, novo projeto, quando você clica vai abrir aqui essa aba para você colocar aí o tamanho do projeto que você quer criar para o seu cliente. Aqui ele já vai dar algumas pré-definições, como a capa do Facebook, aqui o post 1080 por 1080, que é o formato quadrado do Instagram, o Instagram formato Stories, o Instagram formato retrato, que é 1080 por 1350, e também algumas opções aqui de YouTube. Mas caso você não queira utilizar nenhuma dessas pré-definição, simplesmente você coloca aqui a largura do seu projeto e também a altura do seu projeto. E aqui você também pode renomear, colocando o nome do seu projeto aqui na parte de cima, e você clica aqui em criar o projeto, que já vai aparecer aqui o projeto no seu celular. E nessa segunda opção aqui, abrir do computador, é para você abrir os arquivos salvo como PSD que você já tem disponível no seu celular. Então se você baixou algum template, se você baixou algum arquivo PSD editável, você pode abrir diretamente clicando nessa segunda opção de abrir pelo computador. E aí você seleciona o seu arquivo para abrir aqui diretamente o seu arquivo no próprio Photopea. Já essa terceira opção aqui são os modelos, são os templates editáveis aqui já disponível no Photopea. E aqui tem diversos modelos, algumas categorias também, como categorias de mockups. Então aqui tem vários mockups para você utilizar gratuitamente. Aqui mockups, né, de telas de notebooks, celulares. Aqui temos alguns outros projetos, temos aqui também da aba de social media. Temos também aqui do YouTube e vários Instagram, Facebook, memes e etc. E se você quiser também utilizar alguns templates que eu também disponibilizo aqui no Photopea gratuitamente, é só você vir na barra de pesquisa e você digitar aqui Davidson, que já vai aparecer todos os arquivos que eu crio aqui para você utilizar. Então temos aqui mockups, temos também aqui alguns de Instagram, olha só, hambúrguer, temos aqui alguns arquivos, alguns projetos que a gente já fez aqui no canal, inclusive tem vídeo de tutorial criando esse projeto aqui. Temos aqui uma live criando esses dois projetos aqui também. Então se você quiser utilizar, é só você clicar aqui em um desses nossos arquivos, e aqui tem a opção para você clicar, e ele automaticamente, quando você clica, vai abrir aqui uma nova aba, né, um novo projeto aqui no seu celular para você utilizar. Então temos aqui, ó, a parte do texto, a parte do logotipo, compre agora, né, e o background. Então tudo isso aqui você pode utilizar colocando ali a palavra pesquisa Davidson, e você já pode utilizar tudo isso aqui gratuitamente, todos os arquivos que eu disponibilizo gratuitamente para você utilizar. Então agora vamos entender um pouco como que funciona aqui essa interface.
Lembrando que eu estou utilizando o Photopea aqui na horizontal, tá? Para aparecer toda essa aba aqui que você está vendo nesse exato momento. Mas se você utilizar na vertical também vai ser a mesma coisa, não vai mudar nada. A única coisa que vai mudar é a própria interface de visualizações aqui. E daqui a pouco eu vou mostrar como que fica essa interface você utilizando o Photopea com o celular na vertical. Como eu mencionei, o Photopea é semelhante ao Photoshop, então praticamente 90% das ferramentas que existem no Photoshop também vai existir aqui no próprio Photopea. Então temos aqui a ferramenta, por exemplo, de texto, na qual você consegue colocar o seu texto tranquilamente. Perfeito, coloquei aqui o meu texto, você pode aumentar o tamanho desse texto, você pode também mudar a cor desse texto. Você consegue mudar também a tipografia, que é a fonte que você utiliza para colocar o seu texto. Então aqui o próprio Photopea tem diversas fontes para você utilizar aqui tranquilamente, totalmente gratuito, tá? Isso aqui é muito importante. E aqui você pode fazer algumas outras configurações também, como por exemplo colocar formas no seu projeto. Então você também consegue colocar algumas formas aqui, consegue alterar as cores dessas formas tudo tranquilamente. Mas não só isso, como você também consegue adicionar imagens da sua galeria diretamente aqui no próprio Photopea. Para fazer isso é só você clicar aqui no menu principal em arquivo e clicar em abrir e posicionar. Então adicionei uma imagem aqui da minha galeria, olha só, bem interessante, bem bacana. Caso você queira encaixar essa imagem aqui específica na sua forma que você aplicou, é simples também, é só você colocar a imagem por cima da sua forma, olha só, a forma está aqui e a minha imagem está por cima, tá? Não pode ser por baixo, fica aqui por cima. Então você clica, segura e arrasta aqui para a parte de cima da camada da sua forma. E basta a gente vir aqui nas opções das teclas de atalho, clicando nesse último ícone aqui, clique em Alt e dá um clique na camada, que automaticamente a camada ela vai ficar aplicada somente na parte de baixo. Então basta apenas a gente clicar na ferramenta de mover, que é essa primeira opção, e a gente vai mover a nossa imagem justamente para a área onde a gente quer que ela fique exatamente aqui. Para você redimensionar a sua imagem, é só você habilitar novamente a ferramenta de mover e selecionar essa opção aqui de controle de transformação. E aqui nessas barrinhas aqui na lateral você consegue aumentar ou diminuir aqui a sua imagem, tá? Então, muito fácil, muito tranquilo aqui de você criar seus primeiros projetos. Então aqui o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, selecionar a ferramenta de texto, que é a ferramenta onde a gente colocou o nosso texto, e vou colocar esse texto centralizado. Então a gente clica nessa opção aqui que parece a letra Q, e aqui tem algumas opções de centralização do texto. Eu vou selecionar essa segunda opção aqui, para que meu texto ele fique centralizado, tá vendo? Então desse jeito aqui achei bem interessante e vou posicionar o meu texto exatamente aqui no centro da minha imagem. Para você renomear o seu texto é só você dar dois cliques aqui na letra T e você consegue renomear o seu texto aqui para o texto que você quiser. Eu troquei a fonte para a Pops e aqui o peso dessa fonte a gente também pode alterar para um peso de fonte um pouco maior para chamar mais atenção aqui. Então vou alterar o peso dessa fonte Pops para o tamanho aqui Bold, ele vai ficar desse tamanho aqui. E aqui no meu texto eu coloquei pontos turísticos do Japão, só que está aparecendo duas palavras aqui. Para a gente resolver isso é bem simples, é só a gente dar dois cliques. E aqui nessa opção, ó, nesse quadro aqui, ó, que foi a caixa de texto que a gente criou no início, basta a gente apenas ampliar. Então se a gente esticar aqui, ó, vai ficar tudo em um único bloco. Ou se você preferir, pode colocar em dois blocos. Eu preferi assim, apenas dois blocos, curti desse jeito que está aqui. E aí eu posso posicionar novamente o meu texto aqui na parte de cima. Se você também quiser diminuir o espaçamento entre linhas, então se você percebe aqui, ó, a parte de cima e a parte de baixo tem um espaço aqui muito grande. Para ajustar isso é só a gente vir aqui nos caracteres e alterar aqui, ó, o entre linhas. Se você arrastar para a esquerda, ele vai diminuir, e se você arrastar para a direita, consequentemente, ele vai aumentar esse espaçamento entre linhas, tá vendo? Então vou deixar aqui um espaçamento bem interessante. E tem uma outra opção também que você pode agrupar suas camadas para mover elas automaticamente sem ter que ficar movendo uma por vez. Então, por exemplo, eu quero subir essa minha imagem aqui, ó, porém se a gente subir a forma, depois a gente vai ter que clicar na nossa imagem e vai ter que subir a imagem novamente. Então, para não ter que fazer isso toda vez que eu for mover essa camada aqui, eu vou agrupar essas camadas. Como é que a gente faz isso? Vindo aqui nas teclas de atalho na parte inferior esquerda, a gente clica no Ctrl e vai dar um clique aqui na outra camada. Então vai ficar selecionado aqui duas camadas. Após isso a gente vai clicar exatamente nesse ícone aqui de pasta
e aí vai criar uma nova pasta. Novamente, se você quiser renomear a sua pasta, você pode dar 2 cliques para renomear para o texto que você quiser. Agora sim, se a gente quiser mover a nossa camada, basta apenas a gente selecionar a nossa pasta e conseguimos mover as 2 camadas ao mesmo tempo. Então acredito que agora sua mente está explodindo aí de ideias de criatividade para utilizar o Photopea. Mas antes de você já testar o Photopea no seu celular, eu vou te mostrar como que é a interface dele, você utilizando ele na vertical. Então agora eu vou te mostrar como que é o Photopea, você utilizando ele na vertical. O procedimento para abrir o Photopea é o mesmo, é só você digitar no seu navegador Photopea e clicar aqui nesse link onde tem photopea.com. E quando a gente clica, essa daqui vai ser a interface do Photopea. E aqui tem um detalhe, tá? Você também pode instalar um atalho no seu celular para você utilizar de maneira mais fácil o Photopea, sem ter que ficar digitando toda vez aqui no seu navegador o Photopea. Para isso é bem simples, é só você arrastar aqui essa parte superior, então você clica e arrasta. Aqui na parte de mais vai ter aqui instale Photopea. No meu eu não consigo instalar porque eu já tenho instalado no meu celular. Mas para você aí vai ter a opção de você clicar e aí sim você faz o instalamento do Photopea no seu celular. Lembrando, tá? Isso aqui não é um aplicativo, é apenas uma extensão, é apenas um atalho que fica no seu celular e quando você clica automaticamente já vai abrir o seu navegador no Photopea. Então não pense que isso aqui é um aplicativo, tá? É apenas um atalho que você coloca no seu celular. Vamos abrir aqui o Photopea no meu celular. Então eu vou clicar aqui, vai abrir o Photopea. Eu vou fechar essa aba aqui porque a gente estava criando o nosso projeto e vou abrir novamente o Photopea. Vou clicar aqui no Photopea para ele carregar novamente. Então olha só, essa daqui é a interface do Photopea, semelhante à que a gente viu agora na parte horizontal. Então aqui novamente você pode clicar em novo projeto, vai aparecer aqui as opções para você colocar o tamanho desejado. Eu vou clicar nessa opção mesmo, vou clicar em criar. E aqui você consegue ver uma certa diferença, o tamanho dele é um tamanho um pouco menor, obviamente, né? Porque a gente está utilizando na vertical. Então, se a gente vir aqui na opção de camadas, a gente consegue perceber que essa aba de camadas aqui ela é muito extensa, ela é muito grande. Então, para não ficar desse jeito aqui, é só a gente encostar aqui o dedo, clicar nessa opção aqui de baixo e arrastar para o tamanho que a gente desejar. Eu costumo deixar um tamanho aqui um pouco menor para que eu consiga ver ao mesmo tempo a parte de camadas e ao mesmo tempo eu consiga ver aqui a minha área de trabalho. E aqui, sem segredo, você consegue fazer suas configurações da mesma forma que a gente fez no celular na horizontal, você consegue fazer aqui com o celular na vertical. Então aqui nesse vídeo você acabou de ver como utilizar uma ferramenta semelhante ao Photoshop, 100% online e gratuito. E o melhor de tudo isso pelo seu celular. E aqui você também descobriu que consegue adicionar textos, você consegue adicionar formas, você consegue adicionar imagens. Então basicamente é uma alternativa caso você não tenha ainda condições de comprar um notebook, condições de comprar um computador para utilizar o Photoshop. Então você consegue utilizar uma opção semelhante e que também vai te ajudar bastante nas suas criações dos seus projetos, utilizando apenas o seu celular. E aqui eu mostrei apenas algumas funções do Photopea. Caso você queira aprender tutoriais completos, eu vou estar deixando uma playlist aqui para você acessar e ver tutoriais completos utilizando o Photopea pelo celular. E caso você queira aprender de uma maneira ainda mais aprofundada, eu vou estar deixando aqui também uma playlist de lives que a gente faz toda semana utilizando o Photopea pelo celular. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e te vejo no próximo vídeo.